E se o agente estiver de folga, armado, tá? Ele tá tomando café, sei lá, numa padaria, né? E ele vê o assalto acontecendo. Ele tem o dever de reagir. Ele tá de folga, de férias. Sim, tu está falando da estado de necessidade, né? Tem. Isso. Todo agente de segurança pública, ele tem obrigação de agir durante 24 horas por dia, desde que não coloque a sua vida em risco. Tá certo. Em relação agora ao artigo 73, aberratio ictus, eu queria Até uma... deixa eu fazer só uma retificação. Quando eu falo em colocar sua vida em risco, é colocar em alto risco. O risco sempre existe, né, de um agente de segurança. Isso é normal. Eu estou dizendo assim que ele é certo que ele vai ser abatido, ele tem que agir, não, dentro da técnica, né? Sim, tá, Tá. beleza. Entendido. Em relação ao artigo 73 agora, aberratio ictus, o senhor poder dar uma explicação? Eu não, na hora do estudo que eu não consegui entender muito bem. Uhum. Bom, o mais fácil de vocês conseguirem fazer a diferenciação do erro in persona para o aberratio ictus é que o aberratio ictus é inabilidade, não tem confusão mental nenhuma. O erro in persona, ele, o erro contra a pessoa, né, ele pressupõe confusão mental. Deixa eu abrir aqui o artigo para vocês. O elemento constitutivo, parágrafo 3º do artigo 20 é o erro in persona, né? Esse artigo 3º do artigo 20, parágrafo 3º do artigo 20, ele pressupõe confusão mental. Então, como eu disse para vocês, o sujeito quer matar o pai, por exemplo, para garantir uma herança antecipada. E ele vê o tio, que é irmão gêmeo, é muito parecido, e ele atira no tio, mas onde está a confusão mental, ele acredita que é o pai. Se eu pegar o mesmo exemplo, aberratio ictus, do artigo 73, ele aponta para o pai, vendo que é o pai, e acerta no tio. Foi inabilidade. Então, quando falar em erro, em aberratio ictus, lembrar que é erro, não é, é inabilidade. Faltou habilidade para executar o que queria. Não sei se eu consegui Tá, e responder, Eduardo. aqui no artigo 73, quando ele diz que atinge pessoa adversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, entende-se ao disposto do parágrafo 3º do artigo 20 deste Código. Em relação a que ele vai responder àquele que ele queria acertar, não o que ele acertou. É isso? Exato, É? exato. Pela questão do aumento de pena, nesse exemplo que eu dei, né? Porque se matar um ascendente tem um agravante do artigo 62, e tem a questão da qualificação pelo motivo torpe também, matar por herança. E se for no exemplo que eu falei do estupro da filha, tem uma causa especial de diminuição de pena no artigo 121, parágrafo 1º, que é o chamado de homicídio privilegiado. Então, mata a pessoa errada, mas responde nos dois casos, no erro de persona e no aberratio ictus, como se tivesse atingido quem realmente queria, em vista desse aumento ou dessa diminuição. Tá, beleza. E agora, na relação do artigo 70 mais o 121, a questão de violenta emoção na hora do ato. Uma Tá, mas explicação de... 70 não tem nada a ver com a violenta emoção. 70 é concurso formal. Tem alguma coisa aqui no slide que o senhor pediu pra gente anotar aqui, só deixa eu abrir. O que acontece é assim, ó, vou ler aqui o 70, é que se atingir os dois resultados. Vou ler aqui o artigo para vocês, acho que é isso que você está falando. Vamos ver aqui o parágrafo 3º. Vamos ver o 74. Vou lá no 74. 73, desculpa. Ó, 73, erro na execução. Quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20 deste Código. Então, é aquilo, eu queria o estuprador, atirei no estuprador e acertei a pessoa que está ao lado na parada de ônibus. Vou responder como se tivesse matado o estuprador,
para ter uma causa especial de aumento, de diminuição de pena. Nesse caso, seria o homicídio privilegiado do artigo 121, parágrafo 1º. Matar quem estuprou a filha vai incidir não no 121 caput, mas vai incidir no 121, parágrafo 1º, que é redução de pena, que o nome correto é causa especial de diminuição de pena, porque é em vista disso que tu acabou de falar, de violenta emoção. Só que aí o 70, aí vamos continuar o artigo. O agente responde por culpa, não, deixa eu ver aqui, 70. No caso de ter também atingido a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70. O que diz o artigo 70? O artigo 70 é o concurso formal, quer dizer que não soma as penas. Vou ler aqui para vocês. Concurso formal, artigo 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se a mais grave das penas cabíveis, ou se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. Deixa eu só autorizar quem está pedindo para entrar aqui e já retomo. Bom, aqui quer dizer o seguinte: no aberratio ictus, atirou na pessoa que praticou o estupro contra a filha. Se errar e acertar quem está ao lado, responde por um homicídio privilegiado, como se tivesse atingido o estuprador. Vem a parte final do 73, aberratio ictus, e diz: mas se também atingir a pessoa que pretendia, será aplicada a regra do artigo 70. Então, sujeito vai matar o estuprador, atira, acerta o estuprador e a pessoa que está ao lado. Então, ele não vai somar. Um tiro só. Oi? Um tiro só, ele acertou os dois. Exato. Então, ele não vai somar penas, que seria chamado concurso material ou cúmulo material. Ele vai ter um aumento de pena em cima da pena prevista para homicídio. Vai ter um aumento, conforme está ali no artigo 70, que é de... Quanto que eu falei? 1 a 2/3? 70. Aumentado em qualquer caso, de 1/6 até a metade. É isso que ocorre, acertando os dois, com uma ação só. Entendido. Agora, a última. Aberratio causae. Tá, eu anotei aqui um exemplo. Tá, eu quero matar alguém com uma faca, a pessoa. Aí eu vou lá, ameaço, puxo a faca e começo a correr atrás dela. Aí, a pessoa, né, que eu quero matar atravessa a rua e é atropelada e morre, né, pelo carro ter batido nela, né? No caso, eu não tive nada a ver. No caso, ela tava correndo, Sim. né, de mim, da minha faca, e acaba morrendo pelo atropelamento. Qual é a minha situação? Eu vou responder por algo? Sim, está respondendo. Mas não sei, tem que pensar melhor nesse exemplo, se seria um exemplo de aberratio causae. Não sei se seria um exemplo adequado para aberratio causae, teria que fazer uma análise mais aprofundada. Mas, nesse caso, tu vai responder, porque aí tu estava tentando matar alguém e acabou quebrando o nexo causal e ele morreu por outra causa. Isso aí me parece mais com causa do que aberratio causae. É porque no caso eu planejei, né, matar ele com a faca, e no fim aconteceu de outra maneira, mas aconteceu o que eu queria, que era matar. Sim, mas me parece, não sei, eu teria que pensar melhor para dizer que é um exemplo de aberratio causae. Na realidade, assim, o aberratio causae, o que acontece? O exemplo que eu dei, o sujeito quer matar alguém enforcado ou afogado e atira ele da ponte. Só que antes dele cair no rio, ele bate a cabeça e morre no pilar da ponte. Morre com traumatismo craniano, né? Então, teu exemplo até é possível, mas eu teria que analisar com mais acuridade para ver se cabe ou não cabe esse exemplo. Isso aí me parece mais uma concausa do que uma aberratio causae. Se é que não pode ser os dois também, talvez poderia. Mas o aberratio causae é justamente tu toma todas as atitudes para que se realize um resultado e acaba que tu inicia a execução, ele acaba sendo ocorrido o resultado com outro nexo causal. O nexo causal é diferente. O que é o nexo causal? É o que liga o resultado à ação.
Se tu atira alguém no rio para afogá-lo, por exemplo, o nexo causal é morte por afogamento, ligando a tu ter atirado o sujeito da ponte. Só que no meio do caminho ele bateu a cabeça no pilar e morreu de traumatismo craniano. Então, o nexo causal vai ser, vai ser o resultado morte por traumatismo craniano, a atuação de atirar o sujeito da ponte. Só mudou o nexo causal, mas não tem duas causas. Nesse exemplo que tu deu, me parece mais correto dizer que tem duas causas. Uma seria a tua, de correr atrás com a faca, e a outra seria a questão da morte atropelada. Seriam duas causas distintas, e tu vai responder por homicídio, porque é uma causa relativamente independente, né, que está ligada direta à atuação, não quebrou o nexo de causalidade. Me parece que seria o mais adequado, Eduardo, mas dá para dar uma pensada com mais profundidade no teu exemplo. Tá, beleza, obrigado. Alguma Era coisa a isso. mais, pessoal? Acabou agora. Tá, ok. Parabéns aí pelas perguntas. É bom a gente interagir sempre para aprender. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Senão eu vou iniciar aqui os resultados, os exercícios. Então, vamos lá. Ver se funciona a caneta. Funcionou. Então, vamos lá. Número 1. Aldo em concurso com Charles. Então, aqui tem duas pessoas que têm um vínculo subjetivo, ambos imputáveis na execução de roubo a uma agência bancária, amarraram o gerente dessa agência, ameaçaram-no e o torturaram fisicamente, obrigando-o de forma irresistível a abrir o cofre. Ao deixar-lhes, lograram a êxito em recolher grande soma em dinheiro e deixaram o local, dando ensejo à consumação do delito. Bom, aqui eu pergunto para vocês compreenderem. Eu achei bem complexa essa questão aqui e resolvi trazer justamente para vocês compreenderem isso. O sujeito aqui, ele teve... Qual foi a forma que ele abriu, segundo o exercício? Qual foi a forma que ele abriu, sei lá, o cofre, a agência bancária? Está escrito, por exemplo, que pegaram o dedo dele, colocaram lá na digital, que pegaram a mão dele à força e ele virou a chave do cofre. Sim ou não? Não, né, Eduardo? O Eduardo respondeu lá. Não. Por isso que eu digo, é uma situação complexa, porque ela é uma pergunta capciosa, ela induz a erro. Se nós não tivermos cuidado, a gente erra. Está dizendo que ele foi torturado, que ele foi ameaçado, mas em nenhum momento diz que ele abriu o cofre fisicamente, com coação física. Então, nessa situação hipotética, o gerente da agência bancária agiu sob coação física. Não está dizendo, e aqui induz a erro, que ele abriu forçadamente, fisicamente, né, forçando a questão física dele em abrir o cofre. Não está escrito isso, então não pode ser coação física que excluiria o fato típico. Então a resposta é essa, coação moral irresistível. Na realidade, ele foi ameaçado, ele foi até torturado fisicamente, mas não diz que ele abriu por força física o cofre ou a agência bancária. Na realidade, ele abriu por medo, depois de ter sido torturado. Então, uma coação moral irresistível que exclui a culpabilidade. Eu trouxe esse exercício aqui para vocês lembrarem, existe uma diferença forte entre coação física irresistível e coação moral irresistível. Se o sujeito executar a ação obrigado fisicamente, como pegar a mão dele, colocar lá no cofre do banco, ele está sendo coagido fisicamente, se chama devisa absoluta, e exclui o fato típico. Agora, se ele agiu por medo ou por uma situação que a família está em risco, é uma coação moral. Ele não agiu com a mão dele no cofre, ele fez sendo obrigado, ele fez porque ele quis, entre aspas, né?
foi coagido moralmente. Aí isso exclui a culpabilidade. Compreenderam? Alguma pergunta sobre IASTA? Tudo certo nessa um, então? Só podia. Aqui não tem que falar em violenta emoção, não tem que falar em estado de necessidade. Não é, né? O sujeito não está em estado de necessidade, é uma coação. Legítima defesa também, não há que falar nisso. A gente está trabalhando em cima de uma situação ou que o sujeito foi coagido. Para ser legítima defesa, esse Charles, não, como é que é o nome do cara? O gerente da agência teria que ter praticado uma ação diante da ação injusta de tortura, por exemplo, do Aldo e do Charles. Não é isso que fala o exercício. Para ser estado de necessidade, teria que ter dois bens jurídicos lícitos em conflito. E não tem dois bens jurídicos lícitos. Existe a integridade física ou, nesse caso específico, o patrimônio de uma empresa que tem um gerente e o outro lado que era o patrimônio dessa pessoa. Então, não são dois bens jurídicos lícitos em conflito, como vida e patrimônio, não é esse o caso. Tudo bem essa número 1 aqui? Alguém ficou em dúvida da questão da coação moral física, coação física e coação moral? Só lembrando que a coação, para conseguir haver a exclusão do fato típico ou da culpabilidade se for moral, tem que ser total, não pode ser uma exclusão, equação física irresistível, ou coação moral irresistível. Se for resistível, não exclui, pode amenizar a pena. Então, vou para 2. De acordo com o Código Penal, é incorreto afirmar. Letra A, considera-se em estrito cumprimento do dever legal o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Isso é o que está escrito no artigo 25, não sei se é parágrafo 1º ou 2º, deixa eu ver aqui, que diz exatamente isso. Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática do crime. Como eu disse para vocês na aula, isso aqui é um parágrafo único desnecessário, me parece mais político do que técnico, que diz o seguinte: o policial lá que mata o sniper, né, que chama o policial sniper, que atira contra o agente que está fazendo alguém de refém, está dizendo que ele agiu em legítima defesa de terceiro. Isso aí o artigo 25 já sempre disse, mas, enfim, está aí o parágrafo único. Então, a legítima defesa, você tem que considerar aquela que é incorreta, tá? Nesse caso aqui seria legítima defesa, que está estrito cumprimento do dever legal. Considera-se em estrito cumprimento do dever legal, deixa eu voltar aqui, considera-se estrito cumprimento do dever legal o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém. Por que está errado? Como eu falei para vocês, o 25, parágrafo único, legítima defesa, que tem esta dicção, e não estrito cumprimento do dever legal. É a legítima defesa. Então, para ser legítima defesa, o sujeito tem que repelir uma agressão injusta contra si ou contra terceiro. Nesse caso do refém, é contra terceiro. Mas, repetindo, é o parágrafo único do 25 que trata de legítima defesa. Não é dever legal de qualquer agente de segurança atirar contra uma pessoa. Ele atira em legítima defesa. Então, a legítima defesa, guardem, sempre tem que ter uma agressão injusta. Se falar o exercício, o sujeito atira quando foi agredido injustamente, já saibam que vai ser legítima defesa. O policial que atirar contra o refém, ele está agindo em legítima defesa de terceiro, porque há uma injusta agressão desse agente criminoso contra o refém, e aí é repelida pelo policial.
Então, não é estrito cumprimento do dever legal, é parágrafo único do 25, legítima defesa de terceiro. Essa vocês compreenderam por que está errada? Se sim, eu vou dar uma olhada nas outras aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. B. O erro quanto à pessoa, erro in persona, então, contra a qual o crime é praticado, não isenta de pena. Não. Lembrando, ó, o erro de tipo pode ser essencial ou acidental. Erro de tipo pode ser essencial ou acidental. No erro essencial, sempre exclui o dolo, mas pode punir por culpa. No erro acidental, seja ele erro in persona, aberratio ictus, erro em objeto, erro do nexo causal, erro em causai, esse não exclui a imputação. Explicar por quê. Por que o essencial exclui sempre o dolo e pode excluir a culpa? Porque é um erro sobre um elemento indispensável do tipo, essencial, como o nome está dizendo, do tipo. Então, o sujeito pega uma mala acreditando que é dele. Então, se ele acredita que é dele, ele não quer praticar nenhum crime. Ele não quer pegar a mala alheia. Ele não quer pegar o celular alheio. Ele acredita que é dele. Então, ele vai responder vai responder pelo crime. Só não vai ser doloso, mas pode responder por culpa. O erro essencial. Então, repetindo, se o erro for essencial, há um erro em um dos elementos essenciais do tipo. Sempre vai excluir o dolo. Se esse erro puder ser evitado, vai ser punido por culpa, desde que tenha modalidade culposa. No exemplo da mala, o sujeito pega uma mala acreditando que é dele. Então, o erro essencial é no alheia. Bom, então já excluiu o dolo, mas ele pode responder por culpa? Ele foi imprudente, ele não tomou os cuidados, ele poderia ter evitado de pegar a mala que não era dele. Mas só que furto não existe na modalidade culposa, então ele não vai ser punido. Num homicídio, como eu dei o exemplo do caçador, ele atirou no amigo achando que era o animal, excluiu o dolo. Erro de tipo essencial exclui o dolo. No caso, ele matou alguém imaginando que fosse o animal. Tá, mas ele poderia ter evitado? Tomou todos os cuidados? Não, não tomou. Poderia ter tomado mais cuidados. Então, ele responde por homicídio culposo. Tomou todos os cuidados. Tudo que era possível fazer para verificar se era um animal, ele fez. Então, exclui também a culpa, não só o dó. No essencial, tudo bem? Tá entendido? Alguém quer perguntar alguma coisa? No acidental, por que o sujeito responde? Porque em todas as modalidades que nós vimos, erro em objeto, erro in persona, aberratio ictus, erro in causae, todas o sujeito queria cometer um crime e ele cometeu o crime. Ele queria matar alguém no aberratio ictus, queria matar o A e acertou no B? Mas ele queria matar e matou. No erro in persona, ele queria matar o João e aí matou o Pedro, que era irmão gêmeo, confundiu, confusão mental, queria matar e matou, então vai responder pelo crime. Compreenderam a diferença entre o erro essencial e acidental? Por isso, então, que a letra B está certa. E o erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. C. O erro sob a ilicitude do fato, C. Inevitável isenta de pena. Ok. Esse aqui é o erro de proibição. Né? Se o sujeito compreende, entende que aquilo que ele faz é legal e não tinha maneira de saber que é ilegal, ele não responderá, isento de pena. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui dolo. Esse aqui é o erro de tipo essencial, tá certo? Erro sobre elemento constitutivo do tipo.
é o erro de tipo essencial. Exclui o dolo sempre, poderá responder por culpa. Então, está certo. A única errada aqui é a letra A, porque está escrito, em vez de legítima defesa, está escrito estrito cumprimento do dever legal. Tudo bem? Alguém quer perguntar? Posso ir adiante? Estão me ouvindo? Porque ninguém fala nada. Então, a princípio, aquele meu exemplo não entra, né? Porque, no caso, se é um erro acidental, no caso, saiu mesmo do nexo causal, né? Então, o meu exemplo não vai entrar. É aquele que a gente falou por último? Isso do carro. Eu acredito que não. Para mim, ali é uma concausa. Tá certo. 3. João, no dia 14 de novembro de 2023, até vou enlaçar isso aqui, deve ser importante para estar escrito essa data aqui. João, no dia 14 de novembro de 2023, ingressou em um estabelecimento comercial e, mediante o emprego de uma arma de fogo, subtraiu o numerário existente no caixa, evadindo-se na sequência. Até aqui eu tenho um crime de roubo. Ó. João, no dia 14 de novembro de 2023, ingressou em um estabelecimento comercial e, mediante emprego de arma de fogo, subtraiu o numerário existente no caixa, evadindo-se na sequência. Até aqui eu tenho um crime de roubo, que é subtração, subtrair com emprego de violência ou grave ameaça. Aqui, como ele apontou arma, eu tenho arma, né? Isso, emprego de arma de fogo, em tese ele apontou arma, pelo que a gente compreende daqui, então é grave ameaça, crime de roubo. Durante o processo penal, foi juntado aos autos um laudo pericial, em observância às formalidades legais, demonstrando que, à época dos fatos, João, em razão de uma determinada doença mental, isso aqui é importante. Então, isso aqui também é importante, ó, demonstrando que à época dos fatos, isso também é importante. Então, pelo que tem até aqui, no dia dos fatos do roubo, o João era doente mental. Isso é importante a gente guardar. Tem que ser no dia dos fatos. Era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito da conduta que praticou. Então, se ele era inteiramente incapaz, artigo 26 do Código Penal, ele é inimputável. Ele é isento de pena. Considerando as disposições do Código Penal e os entendimentos doutrinários e jurisprudencial dominantes, João será absolvido. Ok. Isso, como ele é inimputável, o artigo 26 do Código Penal exclui a culpabilidade, que é o último e terceiro e último elemento do conceito analítico de crime, não tendo imputabilidade, ele sendo inimputável, exclui a culpabilidade, não tendo culpabilidade, não há crime. Mas ele é absolvido e a absolvição é chamada imprópria. Que é o que a absolvição imprópria? É não ser condenado a cumprir uma pena privativa de liberdade, por exemplo, mas receber uma medida de segurança, de internação ou laboratorial. Então, a letra A aqui, que está apontada como resposta, diz: será absolvido impropriamente, está certo, em razão da inimputabilidade penal do acusado, excludente da culpabilidade. Perfeita, essa aqui é a resposta. Alguma dúvida nessa A? Por que a absolvição é imprópria? Porque no Código Penal, ali pelo artigo 382, algum desses ali pertinho, acho que é o 382, 386, 384, por ali, ele estabelece quais as causas de absolvição, como não ser o autor do fato, inexistir o fato, não ficar comprovado o fato, seria absolvição própria descrita no Código de Processo Penal. E essa aqui, então, como não é nenhum dos casos, é porque ele é inimputável, se chama de absolvição imprópria. Então, aqui propriamente está excluído, propriamente está excluído, propriamente está excluído. Aqui tem uma outra, impropriamente, em razão da inimputabilidade penal do acusado, que exclui a ilicitude. Nas causas genéricas de exclusão da ilicitude são estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de um direito, estrito cumprimento do dever legal, artigo 23 do Código Penal. E aqui ele é absolvido impropriamente pelo 26, inimputabilidade.
Isso aqui não tem nada a ver com ilicitude. Doença mental não tem nada a ver com ilicitude. É lá na análise da culpabilidade. Ok? Dúvidas? Então, vamos para o 24. Se, pessoal, qualquer dúvida, perguntem, senão eu vou ficar falando sozinho aqui. E não é legal ficar falando sozinho, né? Fica uma aula monótona, mas vamos lá. 4. Na hipótese de um sujeito interromper voluntariamente a execução, está escrito voluntariamente, ele inicia a execução. Se ele interromper voluntariamente, já tem que pensar no caso de desistência voluntária, mas vamos ver o resto. Então, ele desiste, ele interrompe voluntariamente a execução de um crime que deu início, impedindo, portanto, a consumação daquele. Nos termos do atual Código Penal, é correto afirmar que houve a desistência voluntária, artigo 15 do Código Penal. Duas observações. Isso aqui é para induzir em erro. Ele impediu a consumação. É para induzir ao erro, porque o arrependimento eficaz, segunda parte do artigo 15 do Código Penal, é quando o sujeito interrompe a execução antes de consumar e toma uma atitude para que não se consume, para evitar a consumação. Por exemplo, leva o sujeito ao hospital e larga lá na porta do hospital. Então, ele impediu, mas ele impediu tomando uma atitude para que não se consumasse. Nesse caso aqui, ele impediu, mas só porque ele desistiu voluntariamente, e não porque ele tomou uma atitude. Então, esse caso aqui é caso de desistência voluntária, a primeira parte do artigo 15, e não arrependimento eficaz, que é a segunda parte do artigo 15. Bom, por que não é tentativa? Alguém sabe me dizer? Se ele iniciou a execução, sei lá, tiro, facada, seja qualquer coisa, por que não é tentativa? Porque, para ser tentativa punível, lembrem, o sujeito tem que cessar a execução por, agora vem as palavras mágicas, circunstâncias alheias à sua vontade. Aqui não fala em nenhum momento que ele desistiu por circunstância alheia à sua vontade, como passar a polícia, como a testemunha abrir a janela, como terminar a munição. Então, diz aqui que ele desistiu. Então, por isso é o Instituto da Desistência Voluntária. B, então, certo. Professor, desculpa interromper, mas aí ele responde por lesão, né? Exatamente. Pelos atos anteriormente praticados. Nesse nosso exemplo aqui, sugere que seja lesão corporal. B, crime impossível. Não, o crime impossível do artigo 17 é quando o meio empregado é absolutamente eficaz. Atirar em alguém com arma com festim. Ministrar um chá para abortar. Um chá que não tem essa propriedade para abortar. O meio empregado é absolutamente ineficaz, nunca vai consumar. Isso seria o crime impossível. E o exercício não trata disso. Ou a absoluta impropriedade do objeto, que é atirar já num corpo de alguém que está morto, é utilizar um remédio abortivo para alguém que está com gravidez psicológica, nunca vai consumar, porque não existe a gravidez, porque a pessoa já está morta, no exemplo anterior. Então, esse é o artigo 17, que trata do meio absolutamente ineficaz para consumar a ação, a ação, né? Consumar o resultado. O arrependimento posterior é o artigo 16, e ele trata, diferentemente da segunda parte do artigo 15,
que fala do arrependimento eficaz. Então, não confunda arrependimento eficaz com arrependimento posterior. O arrependimento eficaz é a segunda parte do artigo 15, o sujeito está executando a ação e ele se arrepende e executa uma ação para evitar o resultado, como levar ao hospital. O arrependimento posterior, o sujeito já consumou, então, a consumação. No arrependimento eficaz do 15, não deixa consumar. No 16, ele já consumou. Vou ler aqui o 16 para vocês. Artigo 16, arrependimento posterior. Nos crimes cometidos sem violência, olhem só agora, ó, esse aqui é bem diferente. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, não é ao objeto, à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Então, nesse aqui, primeiro lugar, quando não há violência à pessoa, num caso de furto, não há violência contra a pessoa. Se o sujeito restituir o que ele furtou, quebrou a porta da casa, entrou, pegou o televisor. Se ele restituir até o recebimento da denúncia pelo juiz. Então, tem todo o inquérito policial, tem a denúncia do promotor, e aí o juiz recebe a denúncia. Se for antes do recebimento da denúncia, mas notem que já está consumado. Ele quebrou a porta, pegou a TV, levou para a casa dele, mas aí ele viu movimentação policial, por exemplo, a polícia está investigando, estou perguntando por mim. Aí ele vai lá e devolve a coisa, antes da polícia ir com mandado na casa dele, porque tem que ser ato espontâneo, não pode ser obrigado. Então, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano restituído da coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente. Então, se ele descobre que a polícia está chegando, perguntaram por ele para um amigo, e ele fica sabendo, ele vai lá e devolve a coisa, tem esta redução de pena. Agora, se a polícia já bateu na casa dele, aí não tem mais devolver, né, pessoal? Aí ele vai responder sem redução de pena. Compreenderam? Ou dúvidas? Diferenciar, então, arrependimento eficaz do arrependimento posterior. Letra D, estado de necessidade. Estado de necessidade é quando há dois bens legítimos, legais, em choque. Sujeito que furta para alimentar-se. Eu tenho dois bens legítimos em choque. O sujeito, o patrimônio de alguém e a vida de alguém. Isso é chamado furto famélico. Então, é legítimo defender o patrimônio e é legítimo defender a vida. Os dois bens que entram em choque são legítimos. Mas aí nós temos um juízo de ponderação. O que é mais importante? A vida ou o patrimônio? Então, o sujeito está com fome, sem comer alguns dias, subtrai lá, sei lá, pão, presunto, sei lá o quê, para comer. O suficiente para matar a fome, não exageradamente. Então, eu estarei em estado de necessidade e o sujeito poderá, então, se alimentar em detrimento, né, do patrimônio de alguém. E a legítima defesa, sempre lembrar da ideia da agressão injusta. Se a pessoa é agredida injustamente, ela pode se defender. Perguntas da 4? Estou entendendo, pessoal? Só para mim saber. Sim? Tá bem. Então, vamos para 5. Sobre a tentativa, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, é correto afirmar que letra A. Temos um artigo no Código Penal, deixa eu abrir aqui, deixa eu achar o cursor, sumiu o cursor. Está aqui. Ele não está respondendo aqui meu cursor. E acho que alguém aí pode ler o artigo 3, agora deu. 352, pessoal.
352. Ó, evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido à medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa. Por que, então, que na letra A não é correto? O Código Penal veda que se comine ao crime tentado a mesma pena combinada ao crime consumado. Como regra, é isso. Mas é diferente, são diferentes as penas. Não existe no Código Penal, exceto por exceção, pena igual para consumado e tentado. Não está escrito lá no homicídio, matar ou tentar matar, 6 a 20 anos. Não, lembra que a gente tem que pegar a pena da consumação do 121, por exemplo, reclusão de 6 a 20 anos, e combinar com o 14, inciso 2, que trata da pena da tentativa. Mas eu não posso dizer que o Código Penal veda, porque não veda. Ele tem no artigo 352 um artigo que equipara a pena de evasão ou da tentativa de evasão lá de um presídio, por exemplo. Então, por isso que está errado a letra A. B. Na desistência voluntária, o autor impede que o resultado se produza, respondendo pelo crime com pena diminuída. Aqui o grande erro é que, respondendo com pena diminuída. Não, ele responde pelos atos até então praticados. Ele desistiu, se ele estava matando alguém com faca, por exemplo, ele desistiu, a pessoa não morreu, ele poderia continuar, e ele desiste, ele responde pelo que até então praticou. Nesse caso, a gente está falando aqui não de tentativa de homicídios, e aí de lesão corporal. C. Na desistência voluntária, o autor impede que o resultado se produza, respondendo pelo crime com pena diminuída. Aqui está errado porque, impede que o resultado se produza. Não, ele desiste e, por isso, o resultado não se produz. Aqui, se ele impede que o resultado se produza, está dizendo que ele tomou alguma atitude para que não se produzisse o resultado. Então, na desistência voluntária, o autor impede que o resultado se produza, respondendo pelo crime com pena diminuída. O erro está aqui na pena típica diminuída. Então, se o sujeito impede que o resultado se produza, nós vimos que ele responde pelo quê? Pelos atos até então praticados. Nesse caso, se a gente der o mesmo exemplo da tentativa de homicídio e ele não vai à frente, como a desistência voluntária não vai à frente, não é pena diminuída. E é o quê? É responder pelos atos já praticados. No nosso exemplo, lesão corporal. Então, lembrar, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Nos dois casos, eu acho que isso é indução a erro, os exercícios vêm escrito, impede que o resultado se produza. Impede que o resultado se produza. Isso aqui induz a erro. Porque se impede, dá a ideia de que ele praticou alguma coisa para impedir. Mas os exercícios vêm dizendo, já 2 agora até aqui, que na desistência voluntária, ele cessar, ele parar de agredir também é um impedimento. Então, tem que ter cuidado. Lembrando, então, que no arrependimento eficaz, sempre vai ter que constar, então, um ato. Qual o ato que ele tomou? Ele levou ao hospital, ele estancou a hemorragia, ele deu um remédio, ele deu o soro do veneno. Então, vai ter que ser por aí, porque esse impede, induz a erro. Parece que se ele impede, ele tomou uma atitude para parar, para não ocorrer a consumação. Mas, na desistência voluntária, ele apenas para. Entretanto, os exercícios têm dizendo que isso também é um impedimento à consumação. Se compreenderam essa questão, isso aqui é capcioso, induz a erro. Tudo bem? Então, a última aqui, que é a correta realmente. Na hipótese de crime que não se consumou por razão alheia à vontade do agente, será aplicada a pena correspondente ao crime consumado, diminuído de 1 a 2/3, esse é o artigo 14, inciso 2. O mais importante aqui para saber se é tentativa, sempre peguem isso aqui, Sujeito cessou a execução por razão
por circunstância alheia à sua vontade. Se ele teve que parar por uma circunstância alheia à vontade dele, como ouvir a sirene do carro da polícia, como terminar a munição, como a testemunha estar passando e ele ficar com medo de ser identificado. Então, se houver uma circunstância assim alheia à vontade dele que faz ele cessar a execução, estaremos diante da tentativa. Perguntas? Desistência voluntária e arrependimento eficaz, vocês compreenderam, porque esse impede aqui me preocupou, ele induz a erro, mas se vocês entenderam, ok. Então, vamos adiante. 6. Para que seja configurado o arrependimento posterior, artigo 16, causa geral de diminuição de pena, de 1 a 2/3, é necessária a presença de alguns requisitos, exceto que o crime tenha sido cometido sem violência. Verdade, o artigo 16 diz lá, os crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Então, correto. B, que o crime tenha sido cometido sem grave ameaça. Correto. Que seja reparado o dano ou restituída a coisa até recebimento da denúncia. Correto. Que tenha ocorrido ato voluntário do agente para reparar o dano ou restituir a coisa. Correto. É ato voluntário, voluntariedade. E que tenha ocorrido a espontaneidade do agente em reparar o dano ou restituir a coisa. Bom, aqui confunde, ó. Tem que diferenciar espontaneidade de ato voluntário. Por exemplo, se chegar a polícia na casa do sujeito com mandado de busca para apreender a coisa, espontaneamente o sujeito diz, está aqui o objeto, estou entregando. Isso é uma entrega espontânea, ninguém obrigou ele a devolver. Só que o requisito é ato voluntário, não espontâneo. Então, ele tem que tomar atitude antes de que ele não consiga mais fazer a devolução voluntariamente. Essa é a diferença, por isso que esse espontâneo aqui é a única possibilidade de erro aqui na letra E. Tudo bem? Vou adiante, então. 7. 2 agentes, A e B, ignorando cada um deles a conduta do outro, então não tem coautoria, se estão ignorando cada um a conduta dele, falta, no mínimo, um elemento. Vínculo subjetivo. Os dois não combinaram nada, então não tem a coautoria para praticar um crime. Mas, buscando o mesmo resultado, a morte de alguém, atiram ao mesmo tempo contra a vítima C, inimiga de ambos os agentes, o que resultou na morte do alvo pretendido. Então, 2 pessoas que não realizaram em comunhão de esforços a vontade deles, que era atirar em alguém. Então, 2 pessoas, uma não sabia da outra, ambos atiram contra a vítima, sem combinar nada. Então, não é coautoria. Ao final, restou comprovado que o resultado morte foi de C. Foi consumado em decorrência da conduta do agente A. Então, foi identificado pericialmente que o A matou o C. No que se refere ao concurso de pessoas, o fato descrito na situação hipotética é definido pela doutrina como autoria incerta. Poderia ser, mas está errado porque tem um autor. Letra A. B. Coautoria. Não é coautoria, 2 autores ou mais, porque não houve vínculo subjetivo, eles não combinaram. Letra C. Autoria imediata. Imediata autoria, quando eu uso alguém, como, por exemplo, um doente mental, eu induzo ele a praticar o crime por mim. Isso é autoria imediata. Autoria imediata é quando eu mesmo pratico o delito. Aqui até poderia ser, só que, na realidade, como o caso é mais específico, eu tenho 2 pessoas atirando, uma delas, que é o A, é o autor. E o autor de
homicídio. E o B, que também atirou, mas não matou, vai ser autor, vai ser autor de tentativa de homicídio. 121, combinado com 14.2. Então, autoria colateral, porque identificou duas pessoas que não combinaram, por isso não é coautoria, duas pessoas que não combinaram atiraram numa terceira. Foi identificado quem atirou, esse é o autor do delito. O outro responde por tentativa. Se eu não identificasse quem é o autor, seria autoria incerta e ambos responderiam por tentativa. Certo, pessoal? Pessoal, alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Deixa eu descompartilhar aqui. Nada de perguntas? Todo mundo entendeu? Foi possível tirar alguma dúvida? Tudo certo, então? Vou tirar uma foto para nós postar, se alguém quiser abrir a câmera aí, se não quiser, tudo bem, também. Eu vou abrir em seguida. Vou tirar foto. Foi. Tá. Não tem dúvidas, então, mas contribuiu para revisar ou não? Sim? Então tá bom. Bom, não sei se tem mais alguma pergunta sobre a matéria, é a hora agora a gente pode fazer. Eu procurei revisar com vocês situações que vão cair na prova, né? Mais ou menos esse conteúdo que vai ser perguntado na prova. Mas se vocês têm alguma outra pergunta, fiquem à vontade. Então, tá bem, então. Bom final de sábado para vocês, bom domingo. Segunda a gente se encontra. Bom dia aí para todos.